Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Saúdo a todos os irmãos do Centro Espírita Maria de Nazaré, em Gravatá, Pernambuco, trazendo-lhes de início a mensagem da benfeitora Glorinha, que nos diz: felizes são aqueles que, estudando e compreendendo o Evangelho de Jesus, se apressam em colocá-lo em prática. Primeiro no lar, depois em outros locais. É dessa forma que vertem sobre nós as bênçãos da paz, da saúde, do progresso espiritual e material. Só aquele que reparte pode receber o cêntuplo de sua bondade. Foi-nos solicitado conversar um pouco sobre a piedade. A piedade é uma das instruções dos Espíritos que está no capítulo 13 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo. A temática central deste capítulo 13 é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. E esta instrução sobre a piedade foi assinada pelo Espírito Michel e transmitida na cidade de Bordeaux, na França, no ano de 1862. Para começar, uma pergunta básica: o que entendemos por piedade? Piedade é um substantivo feminino que significa compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, misericórdia. Pelo menos é o que nós encontramos nos dicionários da língua portuguesa. A piedade é própria das pessoas bondosas, daquelas pessoas que têm o coração generoso. Uma característica da criatura piedosa que ela nunca espera ser chamada. Ela parte na frente, ela vai de imediato quando percebe a dificuldade. E ela sempre vai ao sofredor espontaneamente, porque tem amor suficiente no coração para realizar esse gesto. E isso me faz recordar os registros dramáticos da dolorosa e vergonhosa época de escravidão no nosso país, quando os nossos irmãos negros suplicavam piedade ante os dolorosos castigos impostos pelo látego dos feitores impiedosos. A origem da palavra piedade vem do latim pietas ou pietas, que significa devoto ou zeloso. Para os romanos, a piedade era uma virtude muito importante, uma espécie de dever, de devoção. Para eles, o homem piedoso era aquele que cumpria os seus deveres para com os deuses, para com a família, com a pátria e com a sociedade.
Então, o indivíduo que cumprisse as suas obrigações era considerado piedoso, em que a gente percebe que se liga mais à letra do que ao espírito do que verdadeiramente significa piedade. Mas aos poucos, a palavra piedade foi adquirindo o caráter de compaixão, de misericórdia, que está presente naquelas pessoas que sentem-se tocadas pelas dores do outro, do próximo. Depois de passado todo esse tempo, desde o Império Romano, e com a passagem de Jesus na Terra, com suas lições de amor, sabemos que piedade realmente significa compaixão. Agora, nós não devemos confundir piedade com pena. Sentir pena é uma coisa, ter piedade é outra. Porque nós podemos sentir pena e não fazer nada. Ficamos apenas dizendo que pena, oh, que pena. Porque o sentido da piedade está exatamente na ação. Quando somos tocados pela piedade, nós saímos do discurso para a prática. Nós fazemos alguma coisa. Ao passo que, quando sentimos pena, podemos fazer ou não. Então a gente percebe que a piedade só tem sentido se ela for seguida da ação que restaura a dignidade humana. Seja pela oferta do pão ao faminto, seja pela palavra consoladora que balsamiza os corações sofredores, seja pelo abraço fraterno que diz ao sofredor: conta comigo, eu estou aqui. Isto é piedade verdadeira. O benfeitor Emmanuel, no capítulo 25 da obra Mais Perto, diz com grande sabedoria: a piedade é a água da vida. Assim como a água, preciosa e necessária ao progresso e à segurança do mundo, é também a piedade, no campo espiritual de nossas relações uns com os outros, progresso e segurança. Mas vamos refletir então a mensagem do Espírito Michel, dita lá na cidade de Bordeaux em 1862. Michel inicia sua mensagem dizendo-nos: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz até Deus. Deixai vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que verteis sobre suas feridas. Observemos que, de início, o benfeitor diz-nos que a piedade nos aproxima dos anjos. E todos nós imaginamos os anjos como seres celestiais de elevado padrão espiritual. Evidentemente que não naquele formato que historicamente se produziu, com as asas, anjos branquinhos. Mas a gente percebe pelo início da mensagem que a piedade nos eleva espiritualmente, portanto,
ela é fonte de progresso e evolução. E aí vem a primeira pergunta: você gostaria de ser um anjo? Então seja piedoso. Ou seja, pratique a piedade no atendimento de quem sofre. Mas em seguida o Espírito Michel aponta o caminho para que essa piedade brote em nosso coração. Precisamos olhar as situações de dor e de dificuldade de nossos irmãos com os olhos do coração. Mas você pode dizer-me, o coração não tem olhos. Mas a expressão olhos do coração significa sentimento. E o coração é a sede, a casa dos mais nobres sentimentos. Isso nós não podemos negar. E destes sentimentos, o mais importante é o amor. Justamente o sentimento de onde derivam todos os demais sentimentos que nascem no coração, entre eles o da piedade. Então, se nós pensarmos numa causa anterior da piedade, é o amor. Portanto, só vai desenvolver a piedade quem muito amar. Em seguida, o Espírito Michel diz: a piedade bem sentida é o amor. Olha aí, aquilo que eu falei anteriormente. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, aquela que o Divino Mestre praticou em toda a sua vida e ensinou em sua doutrina tão santa e sublime. Magnífica a frase do Espírito Michel. Em realidade, ele está nos apontando uma espécie de sequência de portas, ou seja, várias portas que vão conduzir a algum lugar e que precisam ser abertas uma de cada vez. Ninguém vai chegar à porta 5 sem passar pela porta número 1, 2, 3 e 4. Se não passarmos pela primeira porta, não alcançaremos as demais. Vamos recordar que Jesus trouxe para a Terra aqueles espíritos endurecidos e reticentes de Capela, um outro orbe do sistema solar cujo governador espiritual também é Jesus. O que aconteceu com aqueles espíritos de Capela? Porque eles precisaram ser degradados pela questão do atraso moral e da rebeldia. Capela evoluiu muito, mas aqueles espíritos mantiveram-se reticentes, endurecidos, rebeldes, o que obrigou Jesus, amorosa e piedosamente, a trazê-los para a Terra, porque eram espíritos extremamente inteligentes, para empreenderem não apenas o seu desenvolvimento espiritual, mas ajudarem no progresso da Terra. Já que eles não conseguiam ficar em Capela, dada a sua rebeldia, o Mestre Jesus os trouxe para o planeta Terra. Mas é fato que a doutrina santa e sublime de Jesus, como diz Michel, tem sido esquecida pela humanidade. A humanidade continua presa às facilidades do mundo, com seus apelos materiais. E por essa razão, os ensinamentos de Jesus vão ficando para um segundo plano.
É muito fácil dizer que os graves problemas da população são de responsabilidade do governo, dos políticos, das religiões. Não. Os graves problemas da população são de responsabilidade de todos nós. Ricos, pobres, letrados, analfabetos, pretos, brancos, bonitos, feios, todos. Porque na dor e no sofrimento não há nenhuma diferença social ou econômica. Observe que a dor nivela todos. Todos ficam iguais durante a dor. E a piedade é o sentimento mais apropriado para nos fazer progredir. Por quê? Porque aqui a criatura piedosa consegue domar o seu orgulho, a sua vaidade, consegue domar o seu egoísmo, substituindo tudo isso, o orgulho, a vaidade, o egoísmo e outros vícios e paixões que a criatura humana consegue substituí-los, melhor dizendo, pela beneficência em favor do próximo. Agora, para que isso aconteça, são necessários 2 ingredientes: a humildade e o amor ao próximo. Sem humildade e sem amor ao próximo, não conseguiremos ser piedosos. A piedade jamais provoca perturbação e aborrecimento, como pensam muitas pessoas que inclusive fogem da piedade. Se porventura a piedade provoca sentimentos de tristeza, de constrangimento ante a situação de dificuldade do próximo, esses sentimentos logo desaparecem, porque são substituídos pela felicidade de devolvermos a coragem, a esperança e a fé a quem sofre. E todo aquele que se deixa guiar pela piedade, fazendo tudo o que pode para auxiliar o próximo, diminuindo os sofrimentos do próximo, sem dúvida torna-se criatura extremamente piedosa. Uma frase recorrente em diferentes credos religiosos é: Senhor, tende piedade de nós. Quando nós pedimos desta forma, Senhor, tende piedade de nós, o que estamos desejando que nos seja feito? Piedade. Nos olhos, no coração. Piedade que resulte numa ação de caridade. Caridade material, caridade espiritual, caridade moral. Precisamos entender que as pessoas aflitas e sofredoras não cruzam os nossos caminhos por acaso. Por alguma razão haverá para estimular as nossas reações de benevolência e caridade ante essas circunstâncias impostas pelos fatos. Quando nós nos deparamos com uma situação de dor, de sofrimento, de penúria, nós não nos deparamos à toa. E nós fazemos o que diante disso? Ficamos penalizados, sentindo pena. Oh, que pena! Ou arregaçamos as mangas e vamos ajudar. Qual é a atitude que nós tomamos? Não podemos esquecer que o bem que fizermos aos outros, a nós retornará em dobro. Porque, afinal de contas, a lei é de causa e efeito.
Tudo que fizermos ao nosso próximo, com absoluta certeza, a nós retornará. Agora, temos que considerar também que a prática da piedade não pode guardar reprimendas, admoestações, reclamações para com aquele com quem estamos sendo piedoso. Não será possível dizermos aquilo que Emmanuel descreve no capítulo 107 da obra Pão Nosso, e que infelizmente muitas vezes vemos por aí, quem sabe até já praticamos alguma vez este erro. O Emmanuel descreve acerca das criaturas piedosas aquilo que elas nunca devem dizer. E ele vai dando os exemplos. Eu ajudo, mas esse homem é um viciado. Eu atendo, entretanto essa mulher é ignorante e má. Estou penalizado, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me. Todavia, trata-se de uma pessoa imprestável. E vai dando outros exemplos, eu selecionei esses 4. Ou seja, você está dizendo que vai praticar a ação caridosa, mas traz agregada à ação a reprimenda, a admoestação, a crítica. Melhor seria que não se fizesse nada. A criatura já está em dificuldade. Você se propõe a ajudar, mas ajuda repreendendo? Onde está a caridade? E a esse respeito, então, o benfeitor tece uma crítica sutil. O Emmanuel faz uma crítica muito sutil, afirmando: tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera-as. Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca, ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança répitos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias. E sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Emmanuel é fantástico, não é verdade? Mas ele mesmo, o Emmanuel, agora no capítulo 18 da obra Alvorada do Reino, o título desse capítulo é Piedade em Casa. Então, nesse capítulo 18, lá da Alvorada do Reino, o Emmanuel ensina-nos a praticar a piedade no melhor e mais importante laboratório de aprendizado e prática do amor,
que é o próprio lar. E olha o que ele fala: não aguardes as ocorrências da dor para desabotoares a flor da piedade no coração. Sê afável com os teus. Sê gentil em casa. Sê generoso onde estiveres. No lar encontrarás múltiplas ocasiões, cada dia, para o cultivo da celeste virtude. Olha, ele está chamando a piedade de celeste virtude. Tolera, com calma silenciosa, a cólera daqueles que vivem sob o teto que te agasalha. Não pronuncies frases de acusação contra o parente que se ausentou por algumas horas. Não te irrites contra um irmão enganado pela vaidade ou pelo orgulho, que se transviou nos vastos despenhadeiros da ilusão. Na tarefa de esposo, desculpa a fraqueza ou a exasperação da companheira nos dias cinzentos da incompreensão. E no ministério da esposa, aprende a perdoar as faltas do companheiro e a esquecê-las, a fim de que ele se fortaleça no crescimento do bem. Se és pai ou mãe, compadece-te de teus filhos quando estejam dominados pela indisciplina ou pela cegueira. Mas se és filho ou filha, ajuda os teus pais quando sofram nos excessos de rigorismo ou na intemperança mental. Sensacional este aconselhamento que Emmanuel nos faz aí, nesta obra Alvorada do Reino, no capítulo Piedade em Casa, colocando o lar como o melhor de todos os laboratórios para que a gente faça os ensaios do amor, do perdão, da piedade, da caridade. Muitas vezes nós fazemos com muita facilidade a caridade fora de casa e não conseguimos praticá-la dentro de casa. Somos piedosos para fora e não somos piedosos para dentro. E aí o Emmanuel vai listando uma série de circunstâncias, né, com vários personagens, o esposo, a esposa, o filho, a filha, o irmão, aqueles todos que estão ali agasalhados no mesmo teto. Ele vai colocando a situação de dificuldade, dizendo que o que devemos fazer se verdadeiramente nos considerarmos piedosos. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço a atenção e as boas vibrações dispensadas. Desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.